Meu nome é Cleusa, tenho 62 anos, e quando acordei naquela manhã de terça-feira, jamais imaginei que minha vida mudaria para sempre. A casa estava em silêncio, como sempre ficava depois que Valdecir saía para o trabalho na oficina. 20 anos de casamento me ensinaram a valorizar esses momentos de paz, quando as paredes não tremiam com seus gritos e meus ombros podiam relaxar sem medo do próximo insulto. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, fui até a cozinha preparar o café, como fazia todas as manhãs há 2 décadas. Minhas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a chaleira, uma tremida que tinha começado há alguns meses e que eu fingia não notar. Valdecir sempre dizia que eu era fraca, que qualquer coisinha me afetava. Mulher fraca não serve nem para fazer café direito, costumava repetir quando eu derrubava açúcar na bancada. O barulho da porta do quarto me fez virar. Débora, minha filha de 15 anos, desceu as escadas devagar, o rosto pálido e os olhos inchados. Meu coração apertou, como sempre acontecia quando a via assim. Minha menina, que antes corria pela casa cantando músicas da escola, agora caminhava como se carregasse o mundo nas costas. Bom dia, filha, murmurei, servindo leite quente. Na caneca dela, aquela com desenhos de gatinhos que ela ganhara no aniversário de 10 anos. Dormiu bem? Débora apenas acenou com a cabeça, evitando meu olhar. Isso também tinha se tornado rotina nos últimos meses. Antes, ela me contava sobre os sonhos, sobre os amigos da escola, sobre os professores. Agora vivia trancada no quarto, as notas despencando. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela apenas suspirava e dizia que estava tudo bem. Observei minha filha mexer o leite, sem beber, o olhar perdido na janela da cozinha. Suas mãos eram pequenas demais para segurar tanta tristeza. Débora, você tem certeza que tá tudo bem? Posso conversar com sua professora? Ou... Não, mãe, ela me cortou, a voz baixa, mas firme. Não precisa. É só coisa de adolescente. Coisa de... adolescente era a resposta que ela sempre dava, e eu sempre aceitava, porque não sabia o que mais fazer. Valdecir dizia que eu ficava muito em cima da menina, que adolescente era assim mesmo, rebelde e fechada. Você que fica enchendo a cabeça dela com... Ele resmungava quando eu demonstrava preocupação. O som da caminhonete de Valdecir, estacionando na garagem, fez Débora se levantar. Imediatamente, ela subiu correndo as escadas, levando a caneca ainda cheia, como se fugisse de alguma coisa, ou de alguém. Valdecir entrou pela porta dos fundos, trazendo o cheiro de óleo e cigarro que sempre o acompanhava. Aos 58 anos, ele ainda era um homem forte, com mãos calejadas de mecânico e uma voz que enchia qualquer ambiente. Uma voz que eu aprendera a temer. Café, ele resmungou, jogando as chaves na mesa com força suficiente para fazer os pratos tremularem. Servi rapidamente, tomando cuidado para não derramar nenhuma gota. Valdecir bebia o café sempre em silêncio, lendo o jornal velho que já conhecia de cor. Eu lavava a louça, secava os pratos, organizava os armários. Qualquer coisa para não ter que falar e correr o risco de dizer algo errado. A menina Para tomar café? Ele perguntou de repente, sem tirar os olhos do jornal. Desceu sim, mas subiu correndo. Acho que está atrasada para a escola. Valdecir fez um ruído com a garganta. Algo entre aprovação e irritação. Essa menina anda muito esquisita. Fica trancada no quarto, não fala com ninguém. Você não está educando direito. Ela está passando por uma fase difícil. Tentei defender, enxugando as mãos no pano de prato. Adolescência é assim mesmo. Adolescência, desculpa de mãe fraca, El me cortou, batendo a xícara no pires com força. Minha mãe criou 5 filhos. E nenhum ficava fazendo frescura. Engoli em seco e continuei organizando a cozinha. Discutir com Valdecir nunca terminava bem para mim. Ele sempre encontrava uma forma de me humilhar, de me fazer sentir pequena e incapaz. Depois de 20 anos, eu tinha aprendido que o silêncio era a minha melhor defesa. Valdecir terminou o café e se levantou, passando por mim sem dizer nada. Ouvi seus passos pesados subindo a escada,
Depois o barulho da porta do banheiro se fechando. A casa voltou ao silêncio. Mas não era mais um silêncio de paz. Era um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Fui até a sala e sentei, na poltrona gasta, onde costumava costurar. Peguei a camisa de Valdecir que precisava de um remendo no bolso. Mas minhas mãos tremiam tanto que não conseguia enfiar a linha na agulha. Por que eu estava assim? Por que sentia como se alguma coisa terrível fosse acontecer? O barulho de passos, no andar de cima, me fez erguer a cabeça. Valdecir estava andando pelo corredor, e eu vi quando parou em frente ao quarto de Débora. Meu coração disparou sem motivo aparente. Ou seria com motivo? Forcei-me a continuar costurando, mas meus ouvidos estavam atentos a cada som lá de cima. Ouvi Valdecir bater na porta de Débora, depois sua voz abafada dizendo alguma coisa que não consegui entender. A resposta de Débora foi apenas um murmúrio. Alguns minutos depois, Valdecir desceu as escadas e saiu pela porta dos fundos, sem sair. Sua caminhonete arrancou com força, levantando poeira na entrada da nossa casa simples, na periferia de Ribeirão Preto. Corri para o pé da escada e chamei: Débora, seu pai já saiu. Silêncio. Subi devagar e bati na porta do quarto dela. Filha, tá tudo bem? Estou me arrumando para a escola, mãe. Veio a resposta abafada. Quando ela finalmente desceu, estava diferente, mais fechada, se isso fosse possível. Pegou a mochila e caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se para mim com um olhar que jamais esqueceria. Mãe, ela disse, a voz tão baixa que quase não escutei. Se algum dia eu contar uma coisa muito séria para a senhora, vai acreditar em mim? Meu coração parou. Claro, filha. Sempre acredito em você. Débora assentiu devagar, como se estivesse guardando minhas palavras para usar mais tarde. Então saiu, deixando-me sozinha, com uma sensação terrível de que algo muito errado estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não conseguia parar de pensar na pergunta de Débora, na forma como ela me olhou antes de sair para a escola. Suas palavras ecoavam em minha mente durante as tarefas domésticas, enquanto lavava roupa, preparava almoço, varria o quintal. Se algum dia eu contar uma coisa muito séria, a senhora vai acreditar em mim? Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Como Débora sempre trancava a porta do quarto quando chegava da escola, como ela evitava ficar sozinha na sala quando Valdecir estava em casa, como suas notas da escola, que sempre foram boas, estavam despencando mês após mês. Na quinta-feira, recebi uma ligação da professora Helena, coordenadora pedagógica da escola de Débora. Meu coração disparou quando ela disse que precisava conversar comigo sobre o comportamento da minha filha. Dona Cleusa, a Débora sempre foi uma aluna exemplar, disse Helena com voz preocupada. Mas nos últimos meses, ela mudou completamente. Não participa das aulas, dorme na carteira, e ontem a encontrei chorando no banheiro. Senti um nó na garganta. Ela disse alguma coisa? Contou o que está acontecendo? Nada especifico, mas Dona Cleusa. Helena fez uma pausa. Quando perguntei se estava tudo bem em casa, ela ficou muito nervosa. Disse que não podia falar sobre isso. Não podia falar sobre isso. As palavras martelaram na minha cabeça o resto da tarde. Quando Débora chegou da escola, tentei puxar conversa, mas ela murmurou uma desculpa qualquer e subiu direto para o quarto. Valdecir chegou mais tarde naquela noite, com um cheiro forte de cerveja. Isso também estava acontecendo com mais frequência. Menos ele sempre bebeu, mas agora chegava embriagado 3 ou 4 vezes por semana. Onde está a menina? Perguntou, jogando-se no sofá da sala. No quarto fazendo lição, respondi, continuando a dobrar as roupas limpas. Vai chamar ela aqui. Quero falar com ela sobre essas notas ruins. Valdecir, ela tá se esforçando. É só uma fase. Fase nada, ele gritou, me fazendo dar um pulo. Você fica defendendo essa menina em tudo. Por isso que ela tá virando uma... Subiu as escadas fazendo barulho, e ouvi quando bateu na porta de Débora. Abre essa porta agora. Já vou, pai. Veio a voz trêmula da minha filha. Fiquei no pé da escada, fingindo arrumar o aparador, mas prestando atenção em cada palavra. Valdecir entrou no quarto dela e fechou a porta. Por alguns minutos,
Só ouvi suas vozes abafadas. Depois, silêncio completo. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Por que ele fechou a porta? Valdecir nunca fechava a porta quando conversava com Débora. Subi alguns degraus, tentando escutar alguma coisa, mas a casa estava silenciosa. Demais. 15 minutos depois, Valdecir saiu do quarto, com uma expressão que não consegui decifrar. Passou por mim na escada sem dizer nada, e desceu para a sala. Corri até o quarto de Débora e bati de leve na porta. Filha, tá tudo bem, tô bem, mãe. Só cansada. Mas sua voz estava diferente, embargada, como se tivesse chorado. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Débora, abre a porta. Preciso falar com você. Depois, mãe, por favor. Desci para a sala, com um coração pesado. Valdecir estava assistindo televisão aparentemente normal, como se nada tivesse acontecido. Sentei na poltrona ao lado, pegando minha costura. O que você conversou com a Débora? Perguntei, tentando soar casual. Dei uma bronca nela por causa das notas. Menina relaxada não tem disciplina nenhuma. Ela pareceu meio abalada. Valdecir me olhou com aquela expressão fria que eu conhecia tão bem. Você tá insinuando alguma coisa, Cleusa? Não. Esquil. É só que você tem mania de ver problema onde não tem. A menina levou uma bronca. Pronto, tem que aprender que na vida não é tudo brincadeira. Baixei a cabeça e voltei a costurar, mas minhas mãos tremiam. Havia algo errado naquela história. Algo que meu instinto de mãe estava captando, mas que minha mente se recusava a aceitar. Na madrugada, acordei com um barulho estranho. O relógio marcava 2:30 da manhã. Valdecir roncava ao meu lado, mas havia um som vindo. Duke, levante devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. O som vinha do quarto de Débora. Era um choro baixinho, abafado, como se ela estivesse tentando não fazer ruído. Aproximei-me da porta e encostei o ouvido. Minha filha estava chorando, mas era um choro diferente. Não era birra de adolescente ou tristeza comum. Era um choro de desespero, de alguém que carrega uma dor grande demais para a idade. Bati suavemente na porta. Débora, sou eu. O choro parou imediatamente. Estou bem. Mãe, volta a dormir. Filha, por favor, abre a porta. Vamos conversar. Silêncio. Depois, passos até a porta. Ouvi o barulho da chave girando na fechadura. Débora abriu a porta apenas. Uma fresta, o rosto inchado de tanto chorar. O que foi, mãe? Posso entrar? Só quero saber se você tá bem. Ela hesitou. Olhou para trás como se verificasse alguma coisa. Depois abriu a porta um pouco mais. Entrei no quarto e sentei na beira da cama dela. A colcha estava amassada, travesseiro molhado de lágrimas. Filha, o que está acontecendo? Por que você tem chorado tanto? Débora se sentou ao meu lado, mas manteve a cabeça baixa. Por um momento, pensei que ela fosse me contar tudo. Mas então, ela suspirou e balançou a cabeça. É só escola, os professores, as provas, tá tudo muito difícil. Débora, olha para mim. Levantei seu queixo suavemente. Mãe sempre sabe quando o filho está mentindo. E você tá mentindo. Agora, os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Abriu a boca como se fosse falar, mas então ouvimos passos no corredor. Valdecir estava acordado. Cleusa, veio sua voz, irritada. Onde você está? Débora ficou pálida. Seus olhos se arregalaram de medo. Um medo que não fazia sentido se fosse apenas sobre notas ruins na escola. Vai, mãe. Ela sussurrou urgente. Vai logo, por favor. Saí do quarto confusa e encontrei Valdecir, no corredor do cueca e camiseta, o cabelo bagunçado. Que barulho é esse? Por que você está acordada? Débora estava chorando. Fui ver se ela estava bem. E estava. Disse que é coisa da escola. Valdecir assentiu e voltou para o quarto. Mas antes de fechar a porta, parou e olhou na direção do quarto de Débora, um olhar que durou alguns segundos a mais do que deveria. Naquela noite, não consegui mais dormir. Ficei olhando para o teto, tentando encaixar as peças de um quebra-cobeca que ainda não conseguia enxergar completamente. O medo nos olhos de Débora quando ouviu os passos do pai, a forma como ela sempre se trancava no quarto, como evitava ficar sozinha com Valdecir. E principalmente, aquela pergunta que não saía da minha cabeça:
Se algum dia eu contar uma coisa muito séria, a senhora vai acreditar em mim? Quando o sol nasceu, eu já sabia que minha filha estava tentando me dizer alguma coisa, algo que ela não conseguia falar diretamente, algo que estava destruindo ela por dentro. E eu precisava descobrir o que era, antes que fosse tarde demais. Na sexta-feira seguinte, decidi tomar uma atitude que jamais havia tomado em 20 anos de casamento. Segui meu instinto maternal, em vez de obedecer ao medo que Valdecir plantara em mim. Quando ele saiu para o trabalho, sentei na mesa da cozinha com Débora durante o café da manhã e falei com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Filha, você vai me contar o que está acontecendo agora. Débora quase derrubou a caneca de leite. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente e ela começou a balançar a cabeça. Mãe, eu não posso. Se você contar... O que, Débora? Ela me olhou como se estivesse medindo até onde poderia confiar em mim. Então, pela primeira vez em meses, segurou minha mão sobre a mesa. Mãe, você lembra quando perguntei se a senhora acreditaria em mim? Se eu contasse algo sério? Meu coração disparou. Lembro. É sobre o papai. As duas palavras mais assustadoras que ela poderia ter dito. Senti meu estômago revirar, mas forcei-me a manter a calma. O que sobre seu pai? Débora começou a chorar silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto jovem demais para carregar aquela dor. Ele não deveria fazer as coisas que faz comigo. O mundo parou. Cada som da casa, cada tique do relógio, cada barulho da rua menos tudo ficou em silêncio, enquanto minha mente tentava processar o que minha filha acabara de dizer. Que coisas, filha? Mãe, ela soluçou. Ele entra no meu quarto à noite, quando a senhora está dormindo. E ele toca em mim de um jeito que me faz sentir nojo. Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Minhas mãos começaram a tremer tanto que tive que segurá-las juntas para conseguir falar. Há quanto tempo me estou humano? Começou devagar, com desculpas. Ele dizia que estava verificando se eu estava dormindo bem, depois começou a me tocar. Sua voz ficou tão baixa que quase não consegui ouvir. Ele disse que se eu contasse para a senhora, ninguém ia acreditar, que a senhora escolheria o lado dele. Cada palavra era como uma facada no meu peito. 20 anos fingindo que não via os sinais. 20 anos aceitando que Valdecir fosse duro demais, controlador demais. E durante todo esse tempo, ele estava fazendo aquilo com minha filha. Débora, por que você não me contou antes? Porque ele disse que a senhora ia ficar brava comigo, que ia dizer que eu estava inventando história para chamar atenção. Ela me olhou com olhos vermelhos. De tanto chorar, né? Porque eu via como ele tratava a senhora, os gritos, as humilhações. Eu tinha medo que ele fizesse coisa pior se eu contasse. Levantei-me da cadeira e abracei minha filha com toda a força que tinha. Ela desabou nos meus braços, chorando como uma criança pequena que finalmente pode mostrar sua dor. Me perdoa, filha. Me perdoa por não ter percebido antes. Eu tentei dar sinais, mãe. Tentei ficar mais perto da senhora. Pedi para dormir no quarto de vocês. Agora eu lembrava. Às vezes que ela aparecia no nosso quarto no meio da noite dizendo que tinha tido pesadelo. Como eu a mandava de volta para o próprio quarto. Por quê? Valdecir reclamava que ela estava grande demais para dormir com os pais. Como ela insistia em trancar a porta, algo que Valdecir sempre criticava. Ontem à noite ela continuou entre soluços. Quando a senhora saiu do meu quarto, ele voltou. Disse que eu não devia ficar falando da vida dele com ninguém. Que se eu abrisse a boca, ele ia fazer coisa pior. Senti uma raiva crescer dentro de mim, como nunca havia sentido antes. Não era apenas raiva menos, era ódio puro por aquele homem que eu chamava de marido, que dormia na minha cama, que eu servia e respeitava há 2 décadas. Débora, escuta bem o que vou te falar. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Mas mãe, como? Ele é mais forte que nós duas? E se a gente contar para alguém? Nós vamos contar sim, hoje mesmo. Pela primeira vez em meses, vi um brilho de esperança nos olhos da minha filha. Mas logo depois, veio o medo novamente. E se ninguém acreditar? E se ele negar tudo? Ele pode negar o quanto quiser. Eu acredito em você. E isso já é o suficiente para começar. Naquela manhã, depois que Débora saiu para a escola, sentei na sala
e chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. Chorei pela filha que sofreu em silêncio, por mim mesma, que não soube protegê-la, pelos anos perdidos fingindo que vivia um casamento normal. Mas depois das lágrimas, veio a determinação. Peguei o telefone e liguei para Marlene, minha vizinha, e única amiga verdadeira que tínhamos na rua. Marlene sempre desconfiou de alguma coisa, sempre me perguntava se estava tudo bem quando aparecia com olheiras ou hematomas que eu inventava desculpas para explicar. Marlene, preciso conversar com você, é urgente. 20 minutos depois, ela estava na minha cozinha ouvindo tudo. Marlene, uma mulher de 55 anos que havia criado 3 filhas sozinha depois que o marido a abandonou. Não se chocou, como eu esperava. Ela apenas segurou minha mão e disse: Cleusa, eu sempre soube que havia algo errado nesta casa. Valdecir é um homem perigoso. O que eu faço, Marlene? Como eu protejo minha filha? Primeiro, você vai na escola dela conversar com a psicóloga. Ela precisa de acompanhamento profissional. Segundo, você vai documentar tudo menos cada conversa, cada ameaça, cada vez que ele se aproximar dela de forma inadequada. E depois, vocês vão sair desta casa. Pode ser a road, pode ser amanhã, mas vocês vão sair para onde? Eu não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada. Você tem sua filha, e isso é mais importante que qualquer coisa. O resto, a gente resolve. Quando Débora voltou da escola naquela tarde, contei que havia conversado com Marlene. Vi o alívio no rosto dela quando soube que alguém mais sabia da verdade. Mãe, você acha que eu vou ter que falar com outras pessoas sobre isso? Talvez, filha, mas nunca sozinha. Eu vou estar sempre do seu lado. À noite, quando Valdecir chegou do trabalho, tudo parecia normal na superfície. Jantamos em silêncio, ele assistiu televisão, Débora subiu para o quarto. Mas agora, eu sabia a verdade, e cada movimento dele parecia ameaçador. Quando ele se levantou para ir ao banheiro, prestei atenção no caminho que fez. Passou em frente ao quarto de Débora e parou por alguns segundos. Meu sangue ferveu. Valdecir, chame da sala. Vem cá, preciso falar com você sobre uma conta que chegou. Ele voltou irritado. Que conta? Inventei qualquer coisa sobre a conta de luz, só para tirá-lo de. E perto do quarto da minha filha. Pela primeira vez em 20 anos, eu estava protegendo alguém dele, e descobri que era uma sensação poderosa naquela noite. Deitei na cama ao lado do monstro que pensava conhecer, planejando como iria tirar minha filha daquele inferno. Não seria fácil, e eu sabia que Valdecir não deixaria barato. Mas pela primeira vez na vida eu tinha algo mais forte que o medo. Eu tinha a determinação de uma mãe, disposta a tudo para proteger sua filha. Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Durante o dia, fingia ser a mesma Cleusa, submissa de sempre, preparando comida, lavando roupa, abaixando a cabeça, quando Valdecir gritava. Mas, por dentro, estava planejando nossa fuga com uma precisão que jamais pensei ter. Marlene me ajudou a abrir uma conta bancária sem Valdecir. Saber, durante 20 anos, nunca tive um centavo que fosse só meu. Todo o dinheiro passava pelas mãos dele. Comecei a guardar moedas encontradas na roupa dele. Vendi algumas joias velhas, que minha mãe havia me deixado. Até pedi dinheiro emprestado para a vizinha, dizendo que era para um remédio, na escola. A psicóloga doutora Carmen começou a atender Débora 2 vezes por semana. Ela me explicou que minha filha precisaria de muito tempo para se recuperar, mas que o primeiro passo, menos contar a verdade, já havia sido dado. Dona Cleusa, ela me disse numa tarde, a Débora é uma menina muito corajosa, mas vocês precisam sair dessa situação o quanto antes. Cada dia que passa é um trauma a mais. E eu via no rosto da minha filha como cada noite era uma tortura. Ela havia me contado que Valdecir estava ficando mais ousado, mais agressivo em suas investidas. Na terça-feira, ele chegou bêbado e tentou entrar no quarto dela, às 2 da manhã. Débora gritou que estava com dor de barriga, e eu fingi acordar, fazendo barulho no corredor até ele desistir. Naquela quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Cheguei em casa depois de uma consulta médica e encontrei Débora chorando no chão da cozinha, a blusa rasgada, o rosto com uma marca vermelha. Filha,
o que aconteceu. Ele chegou mais cedo do trabalho, ela soluçou, disse que hoje não ia aceitar não como resposta. Senti uma fúria que me deixou com vontade de pegar uma faca e enfiar no peito daquele monstro, mas respirei fundo e foquei no que importava. Minha filha. Onde ele está agora? Saiu. Disse que ia beber, porque eu estava sendo uma menina difícil. Naquela noite, tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Alô? Quero fazer uma denúncia. A policial que me atendeu foi gentil, mas me alertou sobre a realidade. Senhora, vamos mandar uma viatura até aí para ouvir vocês, mas precisa entender que sem provas físicas vai ser a palavra da sua filha contra dele. E se ele negar tudo? Infelizmente, isso acontece na maioria dos casos. Por isso é importante documentar tudo, procurar ajuda especializada. Quando a viatura chegou, Valdeci ainda não havia voltado. Os policiais, um homem e uma mulher, ouviram nosso relato com Sir. Débora chorou muito ao contar tudo novamente, mas foi corajosa. Vamos registrar a ocorrência, disse a policial, e vamos orientá-las sobre os próximos passos. Mas senhoras, vocês precisam estar preparadas para o que vem pela frente. Casos assim são sempre complicados. Eles ainda estavam em casa quando Valdecir chegou. O cheiro de álcool vinha de longe, e quando viu a viatura seu rosto mudou completamente. O que está acontecendo aqui? Senhor Valdecir Santos? Perguntou o policial. Precisamos conversar com o senhor sobre uma acusação grave. Vai ao rasp de Valdecir passar por várias expressões. Surpresa, raiva, e depois aquela máscara de homem bonzinho que ele usava quando queria impressionar. Acusação. Que tipo de acusação? Quando soube do que se tratava, Valdecir riu. Riu como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Vocês estão falando sério? Minha própria filha inventando uma coisa dessas? Ele me olhou com ódio puro. Cleusa, você colocou essas ideias na cabeça dela? Ninguém colocou ideia nenhuma. Respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Ela me contou a verdade. Verdade. Valdecir elevou a voz. Que verdade? Essa menina sempre foi problemática, mentirosa. E você? Apontou para mim. Sempre mimou demais ela. Os policiais tentaram acalmá-lo, mas Valdeci estava cada vez mais alterado. Eu sustento essa casa há 20 anos. Trabalho de sol a sol para dar tudo para vocês duas. E é assim que vocês me pagam? Com uma mentira dessas? Senhor, o senhor vai ter que vir conosco para prestar depoimento, disse o policial. Eu não vou lugar nenhum. Não fiz nada de errado. Foi, então, que a situação saiu do controle. Valdecir empurrou o policial e tentou sair correndo. Eles conseguiram controle, mas ele gritava como um louco. Cleusa, você vai pagar por isso. Você e essa menina mentirosa. Quando eu voltar, vocês vão ver o que é bom. Levaram-no algemado. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. No Brasil, casos assim raramente resultavam em prisão prolongada, e Valdeci tinha amigos influentes na cidade. Naquela noite, Marlene veio dormir em casa conosco. Vocês não podem ficar sozinhas, ela disse. Ele vai voltar, e quando voltar, vai estar furioso. Ela estava certa. Na manhã seguinte, Valdecir apareceu na porta de casa. Havia passado apenas uma noite na delegacia. Cleusa, gritou do portão. Abre essa porta agora. Vamos conversar como gente civilizada. Mas não havia nada de civilizado no tom da voz dele. Estava transtornado, perigoso. Não abre, sussurrou Marlene. Liga para a polícia de novo. Eu sei que vocês estão aí dentro. Ele continuou gritando. Acham que vão conseguir me expulsar da minha própria casa? Que vão destruir minha reputação com mentiras? Os vizinhos começaram a se reunir na rua, observando o espetáculo. Alguns apoiavam Valdecir, menos afinal, ele sempre foi querido na vizinhança, um homem trabalhador, bom marido. Outros nos olhavam com pena. Essa menina sempre foi estranha. Ouvi Dona Lourdes comentar com outra vizinha. Adolescente, hoje em dia inventa cada coisa. Senti meu coração afundar. Eram pessoas que me conheciam há anos, que viram Débora crescer. E mesmo assim duvidavam da palavra dela.
Valdecir ficou 3 horas gritando no portão. Quando finalmente a polícia chegou, ele já havia ido embora, mas deixou um recado terrível. Diga para elas que eu vou voltar, e quando voltar, elas vão ter que escolher, ou param com essa palhaçada ou eu paro elas. Naquela tarde, com a ajuda de Marlene, empacotamos algumas roupas e documentos. Íamos para a casa dela, pelo manuseite, conseguirmos nos organizar melhor. Mas quando estávamos saindo pela porta dos fundos, com 2 sacolas pequenas, Valdecir apareceu. Não sabemos como, mas ele estava nos esperando. Fugindo, né? Disse com um sorriso frio. Acharam que iam sair da minha vida assim fácil? Marlene se colocou na frente de nós duas. Valdecir, deixa elas em paz. Já deu o que tinha que dar. Quam, é você para se meter na minha família? Ele rosnou. Essa aí, apontou para mim. É minha mulher. E essa, olhou para Débora com ódio que me arrepiou. É minha filha. Vocês vão voltar para casa agora. Não vamos, disse, surpreendendo até a mim mesma. Acabou Valdecir. Não vamos mais viver com medo. Foi então que ele avançou em minha direção. Empurrou Marlene e me agarrou pelo braço com tanta força que senti como se fosse quebrar. Você vai voltar sim, e vai convencer essa menina a mudar a versão da história. Ou então, o quê? Perguntei, olhando nos olhos dele. Pela primeira vez em anos sem baixar a cabeça, a resposta dele foi um tapa no meu rosto, que me jogou no chão. Débora grito, Marlene tentou me ajudar, e Valdecir ficou em pé sobre nós, mais assustador do que jamais havia sido. Então vocês vão descobrir o que acontece quando alguém tenta destruir Valdecir Santos. Tepado topar. Fiquei alguns segundos no chão, sentindo o gosto de sangue na boca. Mas quando levantei a cabeça e vi o medo nos olhos de Débora, algo dentro de mim mudou para sempre. Não era mais a Cleusa submissa, que aceitava tudo calada. Era uma mãe disposta a morrer para proteger sua filha. Marlene, sussurrei sem tirar os olhos de Valdecir. Leva a Débora para sua casa. Agora, não vou deixar você aqui sozinha com ele. Marlene respondeu, ajudando-me a levantar. Vocês não vão a lugar nenhum, Valdecir rosnou, bloqueando nossa passagem. Vamos todos entrar em casa e resolver isso como família. Foi então que tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Olhei diretamente nos olhos dele e disse, não somos mais família, Valdecir. Família não machuca quem ama. Ele riu com desprezo. Você ficou louca, Cleusa? 20 anos de casamento. E agora vem com essa conversa de novela? 20 anos que você me humilhou, me diminuiu, me fez acreditar que eu não prestava pra nada. E agora, descobri que você fez coisa pior ainda com nossa filha. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Sua menerosa. Você que colocou essas ideias na cabeça da menina. Ninguém colocou ideia nenhuma, Valdecir. E você sabe disso. Nesse momento, Débora se soltou da mão de Marlene e veio ficar ao meu lado. Pai, ela disse com uma voz firme, que me surpreendeu. Eu não estou mentindo. E a senhora não colocou nada na minha cabeça. O senhor fez sim aquelas coisas comigo. E ainda faz as pessoas acreditarem que é um bom pai. Valdecir ficou em silêncio, por alguns segundos, apenas nos olhando com um ódio que eu nunca havia visto antes. Então, para minha surpresa, seu rosto mudou completamente. Um sorriso frio apareceu em seus lábios. Tá bom, ele disse, dando alguns passos para trás. Vocês querem brincar de família moderna? Vamos brincar. Tirou as chaves do bolso e jogou no chão, entre nós. A casa é de vocês. E o vi Embra. Mas lembrem-se de uma coisa. Eu sustentei vocês duas durante anos. Agora vocês vão ter que se virar. Marlene e eu nos entreolhamos, desconfiadas. Não podia ser tão fácil assim. E como vocês vão pagar as contas? Ele continuou, o sorriso ficando mais malvado. Como vão comprar comida? Pagar luz, água, telefone? Cleusa, você nunca trabalhou na vida, não sabe nem fazer uma conta de banco direito. Senti um frio no estômago. Ele estava certo. Durante 20 anos, nunca precisei me preocupar com essas coisas porque ele controlava tudo. E você, Débora? Ele Vieiro sei, para nossa filha. Como vai explicar na escola que destruiu a própria família com mentiras? Acham que os amigos vão continuar falando com você quando souberem que você é uma perturbada que inventa história sobre o próprio pai? Vi Débora vacilar por um momento, mas ela respirou fundo e respondeu.
Prefiro ser chamada de mentirosa do que continuar sendo tocada pelo Senhor. A frase de minha filha foi como um soco no estômago de Valdecir. Ele não esperava que ela fosse tão direta, tão corajosa. Muito bem, ele disse, recompondo-se. Vocês escolheram o caminho difícil. Vamos ver quanto tempo aguentam. Pegou uma mala que estava escondida atrás da casa, menos ele havia planejado aquilo, e começou a andar em direção ao portão. Mas antes de sair, parou e nos olhou uma última vez. Cleusa, quando você vier me implorar para voltar, e você vai vir, lembre-se de que foi você quem escolheu isso. E foi embora. Ficamos as três paradas no quintal, sem acreditar no que havia acontecido. Seria possível que ele tivesse desistido tão facilmente? Não gosto disso, murmurou Marlene. Conhecendo Valdecir, ele está planejando alguma coisa. Ela estava certa. Durante as primeiras semanas, tudo pareceu calmo demais. Valdecir não deu sinal de vida, não apareceu na vizinhança, não tentou contato. Eu consegui um emprego meio período numa lavanderia. Débora voltou às aulas normalmente e por alguns momentos chegamos a acreditar que nossa vida podia realmente recomeçar. Mas então as contas começaram a chegar. Valdecir havia cancelado todos os cartões, fechado as contas conjuntas e ainda por cima não estava pagando a pensão alimentícia que o juiz havia determinado. Meu salário da lavanderia mal dava para comprar comida, quanto mais para pagar todas as despesas da casa. Ele tá fazendo isso de propósito, disse Marlene uma tarde, enquanto ajudava-me a separar as contas em ordem de prioridade. Quer que vocês passem necessidade para voltarem atrás? Nunca vou voltar atrás, respondi, mas por dentro estava apavorada. Como íamos? Foi então que descobri algo sobre mim mesma que nunca soube. Eu era mais forte do que imaginava. Além do emprego na lavanderia, comecei a vender doces na porta da escola de Débora, a fazer faxina nas casas dos vizinhos nos fins de semana. Até aprendi a consertar roupas para ganhar uns trocados extras. Débora também ajudava, como a dar aulas particulares para crianças menores. Usava sua mesada para comprar material escolar e nunca reclamou quando jantávamos apenas pão com ovo, porque não tinha dinheiro para mais nada. Mas Valdecir não havia desistido. Descobrimos isso da pior forma possível. Uma noite, 3 meses depois dele ter saído de casa, acordei com barulho de vidro quebrando. Corri para a sala e vi que alguém havia jogado uma pedra na janela. No chão, junto com os cacos de vidro, havia um bilhete. Já se cansaram de brincar de independentes? Meu sangue gelou. Valdecir estava nos vigiando. Sabia que estávamos passando dificuldades. Na semana seguinte, chegaram cartas anônimas na escola de Débora, dizendo que ela era uma mentirosa compulsiva, que inventava histórias para chamar atenção. Alguns pais começaram a proibir os filhos de brincar com ela. Mãe, Débora me disse numa tarde, chorando, talvez seja melhor eu dizer que inventei tudo. Pelo menos as coisas voltam ao normal. Nunca, respondi com uma firmeza que surpreendeu até a mim. O normal dele, nunca mais. Prefiro passar fome a ver você sofrendo nas mãos daquele homem. Mas o pior ainda estava por vir. Numa quinta-feira chuvosa, voltei da lavanderia e encontrei nossa casa revirada. Alguém havia entrado e bagunçado tudo. Roupas jogadas pelo chão, armários abertos, gavetas viradas. Nada havia sido roubado, mas a mensagem estava clara. Valdecir podia entrar ali quando quisesse. Não podemos mais ficar aqui, disse Marlene quando viu o estado da casa. Ele está escalando a situação. Naquela noite, empacotamos novamente nossas poucas coisas e fomos para a casa de Marlene. Mas mesmo lá não nos sentíamos seguras. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Na segunda-feira seguinte, quando estava trabalhando na lavanderia, chegou uma cliente nova. A doutora Patrícia, uma advogada especialista em direito da família que tinha ouvido nossa história através da rede de apoio às mulheres da cidade. Dona Cleusa, ela disse, ouvi falar do seu caso. Gostaria de ajudá-las. Doutora, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Não estou cobrando nada. Trabalho com casos pro bono para mulheres em situação de vulnerabilidade. Pela primeira vez,
em meses. Senti uma ponta de esperança. Doutora Patrícia nos explicou nossos direitos, ajudou-nos a organizar uma medida protetiva mais rigorosa e, principalmente, conseguiu que Valdecir fosse obrigado a pagar a pensão alimentícia em dia. Além disso, ela disse: vou entrar com um processo de danos morais contra ele. O que ele fez com vocês duas tem consequências legais. 2 meses depois, Valdecir foi condenado a pagar uma indenização por danos morais que nos permitiu alugar uma casa pequena. Mas, nossa, Débora conseguiu uma bolsa de estudos integral numa escola particular, onde teve acompanhamento psicológico adequado. Hoje, 5 anos depois, posso dizer que tomei a decisão certa. Valdecir perdeu tudo: a família, o respeito na cidade, até o emprego quando o processo se tornou público. Hoje ele vive sozinho, amargo, tentando convencer quem quiser ouvir que foi vítima de uma injustiça. Eu não tenho pena dele. Débora se formou com honras no ensino médio e agora cursa psicologia numa universidade federal. Ela quer ajudar outras meninas que passaram pelo que ela passou. Eu continuo trabalhando, mas agora tenho minha própria casa, minha conta bancária, minha independência e, principalmente, tenho minha dignidade de volta. Às vezes, quando estou sozinha, lembro daquela tarde no quintal quando Valdecir tentou nos humilhar uma última vez. Ele disse que eu viria implorar para voltar. Ele estava errado. Quem caiu, fu eu, caí em mim, caí na realidade, caí na conta de que merecia coisa melhor, ele que ficou no chão, onde sempre esteve, rastejando.